um casal, moram juntos há 6 anos, tá? A mulher, ela construiu esse lar junto. E aí esse narcisista chega para ela e fala, ele fica bravo com ela, sei lá, ele fala, a partir de amanhã eu não quero mais você aqui. Como que fica isso? E ela não tem para onde ir. Sim. Então, o direito patrimonial, né, o direito de propriedade, ele é um direito, um dos principais direitos que existem, né? Então, em tese, se você tem uma propriedade, você pode deixar quem você quiser entrar e você também pode obrigar quem você quiser sair, né? Então, assim, a gente parte desse pressuposto. Então, em tese, ele pode sim expulsar ela. Porém, ela pode, depois que acontecer isso, né, ou antes de acontecer, ela pode entrar com um processo pedindo a separação de corpos, né, que seria uma medida liminar, ou seja, que o juiz ele dá antes de ouvir a outra parte. Então, antes do cara sequer ser citado, o juiz já concedeu. Aí, nessa petição, nesse processo, é alegado, olha, a mulher, ela morava nesse endereço, ela não era a dona, ela não era a proprietária, é o cara o proprietário, porém ela era o lar dela, era a moradia dela. E ela foi injustamente e sem ser comunicada previamente expulsa desse lar. Aí a gente consegue pedir uma liminar para o juiz deixar ela ficar lá. Claro que depois isso cai, né? Depois ele provavelmente vai entrar com um recurso, porque é casa dele. Vai ser aí um ajuste, né? Vai ser um ajuste. Tipo assim, mas pelo menos consegue um mês de respiro para ela ficar ali. Depois, para ela poder achar um lugar para ficar. Né? Depois, claro, começa o processo, aí talvez o juiz mande inverter a situação, mas pelo menos ganha um tempo até ela arranjar outro lugar. A mulher precisa, na verdade, a mulher tem que dar o primeiro passo, né? Tem. Ela tem que dar o primeiro passo. Sim. Ou ligar para o advogado, ou ir numa delegacia da mulher, né? O que não dá é para ela ficar ali acuada, assustada e fazer o que o cara tá mandando. Sim. Porque ele não é juiz, ele não é advogado, ele não mesmo é Deus. Se fosse, né? Mesmo se fosse, ela poderia muito bem, achei muito bom ele falar isso. Mesmo que ele fosse uma pessoa importante, uma autoridade, um senador, ele vai ter que responder pela lei, né? O que está certo. E Simone, eu acho que as pessoas que estão vítimas de narcisistas, o que elas mais têm é medo, né? São pessoas que têm medo de tudo, assim, medo de falar com os outros, medo de comprar coisas, medo de vender coisas, medo de contratar, medo de falar, medo de tudo. Então, o mais difícil é você perder o medo, essa emoção do medo, né? Esse sentimento do medo, e começar a ver o que você tem de direito. Não estou falando aqui necessariamente de contratar um advogado ou contratar um terapeuta, né? Mas fazer o que for possível para você sair dessa prisão invisível, né? Seja lendo um livro, vendo vídeos na internet. Buscar saber, né? Os seus direitos. Mesmo que demore aos poucos, sabe? Mesmo que você fala, bom, eu vou ficar ainda mais aqui com essa pessoa mais um tempo, mas eu tô reunindo energia, eu tô reunindo forças. E eu sempre falo, tem um plano de fuga, né? Para você sair do narcisista. Claro, é um processo... plano de fuga. Eu gostei dessa. É um processo longo, né? É um processo que demora para acontecer, mas muitas pessoas às vezes não tem nada mesmo, não tem R$1. E aí, basicamente, a estratégia seria o que eu te falei, de você ir consumindo alimentos para a sua alma, para o seu espírito, né? Você, do jeito que for possível, se manter ativo fisicamente, porque muitas pessoas que são vítimas de narcisismo também acabam adoecendo, porque fica com preguiça e medo de fazer as coisas, acha que vai se machucar, acha que vai ser assaltado na rua. Não confia mais em ninguém. Não confia mais em ninguém, não tem dinheiro para contratar academia, personal trainer, etc, etc. Mas é isso, você se manter ativo fisicamente, comendo minimamente bem, consumindo coisas boas, até também se quiser voltar a se espiritualizar mais, né? E eu não estou falando só ir na igreja, por exemplo. Você pode eu entendo. Ler livros espirituais, por exemplo. Eu adoro o Alquimista, do Paulo Coelho, né? Eu acho que ele abriu meus olhos para a espiritualidade, porque antes eu era um cara, tipo assim, só ciência. Não foi comprovado, então não existe. Mas aí que eu descobri que você acreditar só na ciência é como se você tivesse igual uma pessoa que é excessivamente crente pela religião. Tipo, a ciência se torna uma religião para pessoas. Verdade. Tem que ir pegando de tudo um pouco do que você pode e, aos poucos, ainda que você tenha que tolerar o narcisista, né? Você, às vezes não dá para fazer o contato zero, mas você começa a fazer a pedra cinza. Sim. Que é você meio que... o narcisista na cozinha, então eu não vou lá. Fala só o necessário e entender que, de repente, a mulher tá vivendo a vida do narcisista. Ela não tá fazendo o que ela gosta, ela já não sabe mais o que ela quer, o que ela não quer, né? Ela tá vivendo a vida do outro.